Dando continuidade aí às aulas de princípios de comunicações, se o nosso Google carregar, né? Depois de abordar aí as modulações em amplitude, modulações em frequência, canal, capacidade de comunicação, o enfoque agora é tratar formas no qual um canal possa ser compartilhado. No caso, os primórdios, né, das telecomunicações, apesar de que existiam os telégrafos, mas o enfoque aqui vai ser dado para telefonia, no qual empregou técnicas de multiplexagem, especificamente para essa aula em frequência, né, para possibilitar o compartilhamento de um canal ou de um meio físico, né, por vários canais de voz. Então, se tratando de canais de voz, o enfoque aqui será dado à informação voz. No caso, a voz, ou espectro audível, né, ele é compreendido ali entre aproximadamente 0 Hz, poucos Hz aqui, até 20 kHz nos ouvidos mais apurados, né? Geralmente, à medida que o ser humano vai ficando mais velho, o ouvido, o filtro, né, ele começa a piorar as suas características, aí a faixa de corte vai diminuindo. Diria que a grande maioria da população com mais de 40 anos não deve escutar sons acima de 10 kHz. Mas, enfim, a informação da voz é compreendida lá até 10 kHz, vamos colocar um limite aqui, né? E as vibrações do ar, aqui está sendo representada por um alto-falante, análoga às variações da fala, são feitas variações do ar, e essas variações do ar, né, variações acústicas, são capturadas pelo ouvido. No caso, o canal de comunicação de voz para a telefonia, né, a informação vai ser filtrada aqui está sendo representada por essa faixa amarela, laranja, entre 300 e aproximadamente 3.400 kHz, 3.4 kHz. Aquele canal que a gente mencionou em aulas passadas, de que a telefonia utiliza 4 kHz de largura de banda, no caso é para garantir uma faixa de guarda superior, 4 kHz estaria aqui acima, né? E uma faixa de guarda inferior, aqui entre 0 e 300 Hz. E uma forma de medir a energia, no caso, energia elétrica seria o batímetro, no caso da energia acústica, um decibelímetro, né? Que a televisão gosta muito de falar dos decibéis, né? Na verdade, o equipamento mede energia, watt por área, no caso, centímetros quadrado. Eu não vou abaixar o mouse ali, que vai subir aquela barrinha. E a gente sabe que em telecomunicações, né, devido à grande variação da escala linear em watt, é comum a gente representar potência em decibel. Bom, aqui a título de exemplo, como valor de intensidade, né, no caso 1 kHz, 1 kHz seria uma faixa que aproximadamente não é as amplitudes mais altas, né? Não é uma das amplitudes mais altas, mas também não está caracterizando as frequências mais baixas. Enfim, pegou um sinal meio que intermediário, considerando uma faixa logarítmica aí, mas considerando uma média amostral de uma população, né? Na verdade são testes subjetivos, pegou uma série de seres, né? E vão sendo reproduzidos sinais com diferentes intensidades. Então, aquela população, aquele conjunto amostral, eles caracterizaram que uma intensidade de 10 a menos 16 watts por centímetro quadrado seria o patamar do silêncio. E um nível de sinal de 2 vezes 10 a menos 4 watts por centímetro quadrado já seriam o nível de intensidade audível, caracterizando dor. Bom, mas voltando ao foco da aula, né, a multiplexagem, né, essa foto aqui é mais para exemplificar que, no caso, para interligar duas localidades, antigamente lá no início do século XX, eram empregados vários pares de fios. Aqui não está dando para ver muito bem, né, mas essa foto aqui fica melhor para enxergar os vários pares de fios que interligavam duas localidades.
Tem até um exemplo interessante, né, do desenho do Pica-Pau, que o passarinho lá vinha e tentava destruir essa infraestrutura, e tinha um ursinho que falava que tinha um ditado, né, essa indústria vital, enfim, telecomunicações é sinal de progresso, né, vamos dizer. Bom, voltando ao foco de multiplexagem, né, a ideia de, ao invés de terem vários pares de fios interligando dois pontos, por que não usar um par de fio e aí, através da multiplexagem, compartilhar aquele canal físico, par de fio, ou ar, o que seja, por várias comunicações, né? A título de exemplo, lá no início, com o emprego de transformadores, né, era possível que, com dois pares de condutores, se criar um terceiro canal sobreposto a esses dois meios físicos, ou seja, aqui a título de exemplo, né, foi criado um circuito virtual com o emprego de transformadores, no qual um terceiro canal pode ser utilizado a partir de dois pares de fios. Bom, para exemplificar, né, com números, essa ideia de multiplexagem, aqui está citando que lá por volta de 1910, 1920, o pessoal começou a modular os sinais, provavelmente em amplitude, né? Na época existiam válvulas, e toda vez que você modula um sinal é possível transladar, e a partir do controle dessa frequência da portadora é possível multiplexar sinais em frequências distintas. Então aqui no Brasil, né, a título de exemplo, entre Bauru e Corumbá, lá em 1963, foi construído, ou seja, talvez um dos últimos sistemas FDM a serem construídos, né, a partir de 1960, 70, a ampliação do sistema empregava técnicas digitais, mas enfim, em 1963 foi construído um sistema constituído de 12 portadoras, entre Bauru e Corumbá, né, sobreposta a aproximadamente 1.000 quilômetros de linha de telégrafo na ferrovia, né. Interessante isso aqui, eu acredito que eu deixei quando eu montei esses slides pela primeira vez, né, para mencionar que o patrono das telecomunicações no Brasil é o Marechal Pedro, não sei se é Pedro, né, mas Cândido Rondon, no qual, nos desbravamentos do Cerrado brasileiro, ele levava a linha de telégrafo. E, sobreposto à linha de telégrafo, a telefonia, né, que está dando um exemplo, no qual se colocavam 12 portadoras sobrepostas a um canal físico, um par de fios. Bom, a título de exemplo de técnica FDM, né, aqui vai ser exemplificado uma hierarquia de multiplexagem, no caso multiplexagens sucessivas, né, para transporte de vários canais, aqui no caso 12 canais entre 60 e 108 kHz. Então cada canal de voz lá entre 300 e 3.4 kHz, dentro de um conjunto de 3, né, no caso eles pegam 3 canais, são modulados por portadoras entre 12, 16 e 20 kHz. Para exemplificar isso aqui, né, 3 canais de voz, cada um na sua faixa até, aqui no caso o canal representado até 4 kHz, né, ele é multiplicado por uma portadora, e essa portadora define uma frequência, no caso aqui uma em 20, outra em 16 e outra em 12. Então esses 3 canais transladados formam um outro canal no qual comporta 3 canais individuais. E aí, em termos de hierarquia, 3 canais são agrupados, aqui vamos ver, e deslocados, né? Então, na verdade, esses 3 canais, né, quando agrupados em 4, são então modulados entre 84, 96 e 108. Então, os canais, grupos de 3, são agrupados entre 94, 96, 108, 120 kHz. No caso aqui é uma ligeira diferença, né?
Aqui, se eu não me engano, são representações de canais de rádio. Aqui embaixo, né? Não vou descer o mouse ali para representar o rádio aqui embaixo. E esse slide aqui está apresentando uma hierarquia para comunicação cabeada. Mas, enfim, para entender o exemplo, os canais, 3 canais são transladados para 20, 16 e 12 kHz, então eles são agrupados para a faixa entre 21 e 24 kHz. E então, 4 desses grupos, né, são multiplexados entre 84, 96, 108 e 120 kHz, transladados para faixas superiores entre 60 e 108 kHz. Então, nessa hierarquia FDM, né, denominou-se de grupo. Aí, quando se tem o agrupamento de 5 grupos, origina um supergrupo. No caso, 12 vezes 5, 60 canais. 5 supergrupos multiplexados foi denominado de master group. 5 vezes 60, né? Vai estar apresentando aqui 300 canais. E 3 master grupos, né, formam o super master grupo, 3 vezes 300, 900 canais de áudio. Aqui essa tabela apresenta isso, né? Um grupo é formado por 12 canais, supergrupo 60 canais, master grupo 300, super master grupo, e aqui uma hierarquia superior, né? Poderia chegar até 10.800 canais, no qual são agrupados 12 super master grupos, formado um sinal de aqui banda base de 60 MHz. Bom, a título de exemplo, exemplo não, mas como exercício talvez seja melhor, né? Porque vai ser proposto para os alunos, né? Aqui está exercício, seguindo a linha de que ao fim de cada aula seria, ou um conteúdo seria proposto uma tarefa. Então, dentro dessa ideia de, bom, um grupo é formado por 12 canais. Eu quero que vocês criem um diagrama em blocos de forma a representar a hierarquia FDM para os sistemas cabeados. Enfim, é basicamente isso. Eu tenho 12 canais de voz, formam um grupo. Se eu pegar 5, formam 5 grupos, né, formam um supergrupo. E a ideia em termos de exercício é vocês criarem um diagrama em blocos no qual vai, aqui dando sequência, né, representar lá essa hierarquia até o supermaster grupo. Aqui para baixo eu acho que ficaria muito complexo, apesar de que é só aumentar o tamanho. Certo, pessoas? Bom, aqui é uma ideia, né, de que o sinal foi transladado e vai sendo multiplexado e vai sendo transladado os grupos, né, de maneira ao sinal ficar lá. Aqui está mostrando lá 12 canais, né, dentro de um grupo, e o sinal vai ser transladado lá entre 60 e 108 kHz. Bom, aqui começa a falar da caracterização da informação de voz, mas é assunto para a próxima aula, no qual a gente vai abordar a voz de maneira a ser digitalizada e assim utilizada em sinais digitais. E daí a aula poder representar a técnica de multiplexagem no tempo. Escape. Record. Não vai parar, não.